Fala pessoal, tudo bom? Eu venho falar sobre duas coisas muito importantes na vida de todo ser humano, que é cinema, principalmente. Cinema, assim, não tem ninguém que não goste minimamente de uma unidade de filme, pelo menos um filme alguém ama, né? E a outra, infância, que é uma das coisas que eu imagino que todos nós tenham passado. A não ser que você tenha ficado em coma do seu 0 a 20 anos, você passou pela infância. Talvez sua infância não tenha sido das melhores, talvez a sua infância, pelo menos, tenha alguma coisa que a gente pode tirar de bom ali. E eu vim falar sobre Onde Fica a Casa do Meu Amigo, que é um filme, já tem a primeira coisa, e infância. E é um filme sobre esse lugar da infância, é um filme iraniano, muito bonito. E eu gosto muito desse filme, eu tenho muito carinho sobre esse filme. E eu queria muito falar sobre ele, porque eu já tinha visto há muito tempo, inclusive ele era o top 4 do meu Letterboxd. E aí eu fiquei de ver ele de novo. E aí eu falei, quando eu ver ele de novo, eu vou fazer um vídeo. E aí tô aqui pra fazer um vídeo, porque esse é um filme lindo, 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 apaixonante, incrível. Enfim, eu vou falar mais sobre ele. Antes de começar a falar, eu sou o Henrico do Antiplano. E o Antiplano é um canal de cultura, é um canal que a gente fala sobre cinema, sobre música, sobre série, mas a gente fala mais precisamente sobre quadrinho, né? Mas eu tô querendo diversificar um pouco, inclusive eu estou no momento que eu estou em São Paulo, então não tô conseguindo gravar com o Luiz, mas eu decidi gravar um videozinho sobre cinema aqui, solo. Se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Se você puder se inscrever, pô, massa. Se você puder curtir o vídeo, pô, vai ajudar demais. Se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas para fazer o canal chegar a 2.000 inscritos, vai ser ótimo. Se você puder, tiver condições financeiras de ajudar monetariamente o canal a crescer, pô, muito legal. Apenas com R$5 você já consegue ali assinar um clube de membros. Mas, sem mais delongas, o que é Onde Fica a Casa do Meu Amigo? Onde Fica a Casa do Meu Amigo é um filme iraniano, do Abbas Kiarostami, de 87. O Abbas Kiarostami é uma figura muito importante no cinema iraniano, já fez diversos filmes muito famosos, Gosto de Cereja, Close Up. Todos têm um pouco em comum dos que eu vi dele, que os filmes dele são todos muito reais, são muito crus no cotidiano, em situações muito pequenas, e são muito viscerais mesmo ali na realidade. Ele retrata uma realidade de uma maneira crua, dando tempo à realidade, dando tempo àqueles momentos, só que muitas vezes de uma maneira meio mágica, só que sem ser nada mágico. Mas antes de falar sobre isso, sobre o que é a história de Onde Fica a Casa do Meu Amigo? Onde Fica a Casa do Meu Amigo é sobre uma criança, né, no colégio. O filme se abre nesse colégio, nessas crianças sendo criança, brincando, conversando, falando alto, já chega esse professor e já chega botando ordem e silenciando aquelas crianças, e de certa forma traumatizando elas, né? E aí, em um dado momento, você vai ter dois personagens. Um personagem é o Ahmed, que é um personagem, a figura central desse filme, e a outra criança que é o amiguinho do Ahmed, que ele vai ter um problema ali, já nesse momento, e ele vai esquecer o caderno. E aí, não sei o que, tava com meu primo, e ele consegue, e aí ele fala, bom, você esqueceu o caderno? Aqui, aí ele ficou na casa do meu primo, aí o primo inteiro, não vai esquecer mais o caderno, porque eu vou perdoar uma vez, a segunda vez, mas a terceira eu não vou. Então se você esquecer o caderno mais uma vez, você vai ser expulso do colégio. E aí, a criança começa a chorar, e você já vê aquele peso da fala do adulto, sem consequência na vida, de como isso vai repercutir naquele momento onde está sendo germinado um ser, né? E aí aquele personagem vai ficar super assustado, e com medo, e chora, enfim, e ele, é isso. Quando ele sai, assim, do colégio, brincando, ele tropeça, e o Ahmed, que é o menino principal, ele vai ajudar ele ali, e aí vai lavar a perna dele ali na água, corrente, aí ajuda o menino, não, vai ficar tudo bem. E aí, nisso, que a história vai se desenrolar. Essa coisa tão pequena e tão, sabe, tão miúda, que é uma criança vendo que o amigo dele vai ser expulso do colégio por culpa dele. Porque ele tá com o caderno do menino, e se ele não entregar o caderno pro menino, esse menino vai pra aula amanhã, sem o caderno, e ele vai ser expulso. Porque o professor prometeu que vai ser expulso. Então você vai ter essa criança tendo que você conflitar com os próprios pensamentos do que ele tem que fazer, de como que ele vai ajudar esse menino. Ele não sabe como ele vai ajudar, mas ele sabe que ele precisa até ele entregar o caderno. E aí ele vai falar com a mãe, ele volta pra casa, né? E a mãe tá fazendo 1 milhão de coisas na casa, funções dela. E ele fala, não, eu preciso entregar. Ela fala, não, você vai primeiro fazer o dever, depois você vai brincar. Não, eu não quero brincar. Não, você vai fazer o seu dever, depois você brinca. E ela fala isso diversas vezes. E ele tá desesperado, tentando ser ouvido, tentando ser entendido, tentando ser escutado. Ele é só uma criança. E aí você já vê ali naquele momento, aquele olhar de cima para baixo da infância, de você ser invisibilizado, você não ser compreendido e não fazer questão de te compreender. Você, tipo assim, você é criança, eu entendi, você quer brincar. Mas ele vai tentar explicar e a mãe dá ouvidos ali pra ele, ele fala, não, eu peguei o caderno dele, se ele
se ele perder o caderno, se ele não for com o caderno amanhã, ele vai ser expulso. E eu tô com o caderno dele, eu preciso entregar de volta. E ela olha e fala assim, e daí? Se ele foi expulso, é porque ele mereceu. E ele vai para esse caminho, né? E essa lógica vai ser repercutida no filme por uma ideia muito de propriedade privada. E como a gente se fecha em núcleos, a gente não deixa outros entrarem ou até sequer sair do nosso núcleo para ajudar o outro e fazer um sacrifício. Só que a infância, ela tem esse olhar muito inocente da vida. Então, esse menino, ele quer se sacrificar, porque ele ainda enxerga o mundo de forma bela, né? E aí ele te coloca nessa situação onde isso pode ser levado para um outro extremo, é que se preocupa com o seu, parça, né? Não tem que se preocupar com o outro. Além do mais, se você ficar se preocupando com o outro, além de você não fazer o seu, ele pode superar, entendeu? Isso vai para uma lógica de trabalho. Eu não posso querer o bem do trabalho do meu vizinho, eu tenho que desejar o fim do trabalho do meu vizinho para ter sucesso no meu. E aí você já, puta merda, você já entende muito dessa lógica, que às vezes é uma lógica até meio neoliberal atual, de tipo assim, essa coisa meio de a sua vida você tem que fazer pelo seu, e você tem que ser melhor que todos, e que se você quiser acontece, e que você tem que passar por cima de muita gente, e que se seus amigos não estão agregando em você, você tem que excluir esses amigos, e aí você, puta, mano, sabe? Essa lógica já sendo introduzida na infância, através dos deveres. E além do mais, ele também coloca o papel da mulher também nessa sociedade. Faça os seus deveres que eu vou fazer os meus. Essa mulher também está sendo condicionada a fazer os deveres dela sem reclamar. E é tornar a gente adultos que fazem os deveres sem reclamar. Então já tem essa introdução desse pensamento, do que o filme vai querer dizer, e de como o filme vai ser tratado, e sobre a ótica de uma criança no mundo dos adultos. Ele consegue se rebelar ali contra a mãe, ele foge ali em um dado momento, sem avisar nada, e é meio que assalto da fé ali, do personagem, essa jornada do herói, desse menino. E o filme também lembra muito uma odisseia, né, homérica, de um menino tentando ir para o lugar e tentando depois voltar e não conseguindo realizar, e é simplesmente as frustrações daquele personagem em tentar achar o ponto que ele precisa ir, né. Esse menino, ele vai, e aí nesse momento que brilha muito meus olhos, é que eu falei no começo, ele é um filme muito cru, ele é um filme muito realista, né, muito firme no cotidiano ali, né, não tem nenhum traço de magia. Só que em um dado momento ele vai subir tipo de uma montanha em zigue-zague, e ali parece que pra mim é como se ele estivesse atravessando um portal um pouco. Ele atravessa essa montanha em zigue-zague, ele faz esse caminho, ele atravessa uma floresta, e ele chega na outra cidade, porque o amigo mora em outra cidade que ele não sabe onde é, porque essas informações ele não tem. E ali, pra mim, me lembra muito a um Alice no País das Maravilhas e também os filmes do Estúdio Ghibli. Só que o Estúdio Ghibli, ele materializa na tela a fantasia. Então tudo ali tem, então vai ter monstro, vai ter dragão, vai ter personagem voando, vai ter personagem que é invisível, um bicho sem rosto, enfim. Vamos trazer o Viagem de Chihiro, que é o meu preferido, para trazer essa relação. Me lembra muito o momento onde a Chihiro ela atravessa aquele túnel e a partir dali tudo meio muda. Apenas atravessou um túnel, mas a partir dali tudo mudou. Os pais deixam de ser pais, as criaturas começam a aparecer e o mundo começa a se tornar diferente. Ali, e talvez também a Alice também, que tem um personagem que é gato que fala, um coelho que usa relógio, e o gato se comunica, é super poético, aquela gata que fuma, e você, meu Deus, tanta coisa acontecendo. E aí tem esse lugar meio de tipo assim, eu não sei onde eu estou, eu sou um personagem que estou tentando achar meu caminho, mas eu não sei qual é o caminho que eu devo seguir. E agora tem criaturas novas, que algumas não me orientam, algumas me ameaçam, algumas me ignoram. Me lembra muito Alice também. Então, a partir do momento que ele atravessa essa floresta, ele chega na cidadezinha, você já vai ter vários enquadramentos dele ali meio oprimido naquelas construções, e sempre vai ter parede, nunca vai ter um escape para um céu, para um horizonte, e sempre quando tem uma fuga, essa fuga é para um beco que leva para uma ruazinha estreita que você não consegue ver o final, né? Então ele está meio preso nessa construções de adultos, e aí, né, não consegue sair, ele não sabe para onde ir, ele sabe que ele tem que ir para algum lugar, mas como chega ele não faz ideia. E então essa jornada perdida. E aí o momento que mais me traz essa sensação
de Estúdio Ghibli, de uma história fantástica, quase folclórica, é quando ele, no primeiro momento, chega na cidade, ele está olhando, procurando algo, e ele só vê um montoado de feno e galhos passando no fundo. Ele vai atrás desse ser, e quando ele chega, ele conversa com aquele ser responde, e é um bloco de mato que responde ele, e ele pergunta: você sabe onde fica? Eu não sei, não quero saber, não tenho a menor ideia. E aí quando ele vai embora, esse bloco se vira, se senta, é um senhor. Porque aqui ele justamente afirmando: nada daqui é fantástico. Só que para essa criança parece fantástico. Então a gente vai tentar olhar através da ótica dela, como ela está enxergando esse mundo. E esse mundo, onde está repleto de criaturas, são adultos, que são tão distantes da nossa infância. A gente não compreende eles não compreendem a gente mais, porque eles já se esqueceram, e também para eles é tudo brincadeira. Agora a gente é adulto, agora a gente trabalha. Então, só que para a criança, ela não sabe o que é aquilo, o que é aquele ser. Então a forma que é retratada é de uma maneira meio folclórica, meio mística, super lúdica, né? Aquele ser cheio de coisas, entranhas, galhos e vegetações em cima dele, que representam muito também a quantidade de fardo que aquele ser tem que carregar, que é a quantidade de trabalho, a quantidade de trauma, a quantidade de frustrações que aquela pessoa carrega, né? Para chegar até o ponto A, do ponto A ao ponto B, né? Então nada mais é também dessa criança não compreendendo aqueles seres e também conseguindo imaginar ele ali, né? Bom, então a gente vai ter vários momentos dessa jornada desse personagem. Eu não quero dar tanto spoiler, porque eu quero que instigue vocês a assistirem esse filme. Mas muitas coisas vão ser debatidas ali. E também vai ter o lugar da criança e o lugar do idoso também. Que ali ele vai tentar fazer um paralelo, que são coisas muito parecidas. A criança, ela não tem força, ela não tem uma utilidade, uma força de trabalho, por mais que vai ter um momento onde ele vai encontrar uma outra criança nessa cidade, que é um menino no colégio, ele vai ver que ele está trabalhando. E você vai olhar e fala: puta, a criança está trabalhando. E até um momento no final, essa criança vai falar: eu não consegui fazer o dever porque eu estava trabalhando. E aí, como eu posso ter tempo para ajudar meu pai e fazer o dever? Ou seja, qual que é o espaço de ser criança, qual é o espaço de educar? Ou seja, trabalhar é mais importante do que educar, do que ser criança, do que brincar. Relativização da força do trabalho infantil, né? Tudo bem, quando eu era pequeno eu também trabalhava. E aí é muito da frustração de quando você era criança sendo transmitido para a nova juventude. Essa juventude é muito mole, não quer trabalhar. Então você vai ter personagens também que são personagens mais velhos, que uma hora ele vai ver o Ahmed indo pra lá e pra cá, ele fala assim: esse menino tem que educar, não sei o que. Na época do meu pai não batia. E aí que era bom, porque eu sabia que talvez a recompensa não viesse, mas eu sabia que a palmada sempre vinha. Então, tipo, é um adulto que é condicionado a trabalhar, viver num estado de opressão, né? Dele mesmo, com os próprios pensamentos, né? Então, se eu me frustrei, se eu fui tratado mal, se eu tenho traumas, você também vai ter que ter. E também vai ter essa ideia do novo e o velho, e como o meio termo entre a infância ser esse lugar que é frágil, esse lugar delicado, que não é prestativo, que tá sempre, sabe, a criança tem que fazer o dever porque ficar só brincando, eu não posso brincar, eu sou adulto, eu não brinco mais. E o idoso, ele também já não tem mais uma força, a energia que um adulto dos seus 30, 40 anos tem. Então ele já é tratado de escanteio, já super sucateado. E o idoso também vê tudo que ele foi, e como ele já não pode mais ser criança, mas ao mesmo tempo ele tem esse espaço de novo para ser lúdico, mas também tem essa coisa da frustração de você ter vivido e você não conseguir mais se apegar a nada. A sua família já foi embora, às vezes você já perdeu parentes, você já perdeu o seu apoio, você já não trabalha mais, e às vezes, muitas vezes, o que você fez em vida está sendo super enxugado. Vai ter essa questão das portas, né? Que esse senhor, ele produzia portas, e ele produzia portas de madeira, e ele via as janelas que ele produziu, tão lindas, que ele tem tanto carinho e tanta paixão, sendo trocadas por janelas de ferro e portas de ferro. E uma grande questão que ele traz é tipo assim: a proposta dessas portas novas é que elas vão durar mais tempo. Mas ele olha e fala: quanto tempo dura uma vida? Né? Vai trocar pra quê? Né? Se a minha vida é essa substituição do que ele era, essa ideia de tipo assim, não ter um respeito pelo idoso, ou também essa coisa de tipo assim, a gente tá sempre degladiando e se matando um em cima do outro, comendo um ou outro ali,
para tentar ocupar um espaço. Agora eu sou a situação regente, né? Eu sou o homem de 40 anos aqui dessa vila que estou fazendo acontecer. Você já era, né? Então, e essa criança também tem que olhar isso, mas também sem entender direito o que é isso, né? Esse medo da idade, esse medo, porque ela ainda tem a vida pela frente, mas ela tem o medo dela de agora, enquanto é criança, né? Mas esse menino, ele vai ter várias situações ali, onde ele vai estar sempre sendo invisibilizado, vai ter um momento que ele vai entregar um caderno para um homem mais velho, e esse homem mais velho vai pegar o caderno dele, e ele vai ficar olhando e falar, meu Deus, devolve meu caderno, né? Ele não devolve o caderno, ou seja, foda-se, entendeu o seu problema? O seu problema é muito pequeno, mas para ele é um problema muito grande, porque a grande questão que mora, que se ele não entrega o caderno, o amigo dele vai ser expulso do colégio. E se o amigo dele vai ser expulso do colégio, o que vai acontecer? Ele vai virar um adulto frustrado. O adulto que vai perder a infância. Um adulto que provavelmente vai ser uma criança que vai ser obrigada a trabalhar, talvez, já desde a infância, porque saiu do colégio. Ou seja, ele vai se tornar um adulto que nem aqueles que ele está vendo ali. Pessoas frustradas que vivem suas vidas quietas, tristes, que vão ficar trabalhando a vida inteira, cuidando da casa a vida inteira, e talvez quando ficar mais velho vão ficar doentes e não vão conseguir nem sair de casa. Então, enquanto ele ainda é criança, ele quer ajudar aquela outra criança a manter a infância dela, para talvez no futuro virar um adulto que tenha uma infância boa, que tenha tido uma infância boa e que tenha aquela criança ainda viva dentro dela. Então é muito uma jornada de autossacrifício para salvar o outro de virar aquilo que ele está vendo, de ele saber o que vai acontecer com aquela criança. Ele está olhando ali em prática o que é um adulto, cheio de frustrações, cheio de medos, mas dentro disso vai ter toda essa caminhada lúdica desse personagem. Então vai ter uma hora que ele vai estar, ele entra num beco, e aí tem uma casa que está jogando um monte de pedra para fora, e ele olha e fala, meu Deus, e ele vê uma outra criança, e aí ele tem uma hora que ele vê uma calça, e ele vê essa calça sem dono, ele acha que é a calça do menino, e ele fala, meu, talvez esteja aqui, de quem é essa calça, de que corpo pertence essa calça? Talvez seja do meu amigo, e aí, por que não estão querendo me mostrar? E aí tem horas que aparecem animais, e aí os animais passam, e você fala, meu Deus, né? Uma hora que ele começa a chamar e quem responde é um miado de um gato. Ou seja, tem vários elementos muito lúdicos e muito fantásticos acontecendo. Só que tudo é real, nada deixa de real. Os burros passando, eles trazem esse conforto. Um boi, quando aparece, enfrenta ele, então ele sabe que aquele não pode entrar. Enfim, são várias coisas muito fantásticas. Como tem uma hora que ele vai perseguindo um adulto para pegar o caderno de volta, e aí você está acompanhando ele, ele vai correndo, e você vai com ele, vai para cá, vai para lá. E a tensão que o Alves Kiarostami é com elementos tão simples, é muito interessante. E aí ele tá perseguindo, aí do nada o adulto entra numa... Pum, some. E a criança chega e fala, meu, cadê? Scooby-Doo, sabe? Aí tem um outro momento que ele encontra um menino, e aí esse menino ele tá carregando uma porta, a criança coloca a porta aqui na frente do rosto, e aí você fica aflito, será que é ou não é? É ou não é? Meu Deus, é aquela criança, cadê essa criança? E aí você fala, talvez seja ela. E aqui esse momento é quase meio que Hitchcock, como ele constrói a tensão, é quase uma piada ali de... Vai, mostra o rosto. Enfim, tem várias coisas nesse filme, mas principalmente esse olhar inocente da infância e como essa criança ela é retratada pelos outros adultos, como que ela é tratada, como ela é vista, como ela não é vista. É um filme que fica muito tentando te deixar tenso, mas te constrói uma espécie de um amor por esse filme, porque ele é muito lindo e ao mesmo tempo que ele é muito cruel, porque, que nem eu falei, aqueles adultos não têm culpa, eles foram crianças também, que foram super maltratadas, que foram super não vistas, não escutadas, e agora eles são adultos frustrados que estão um passando pelo outro. É justamente essa jornada do auto-sacrifício desse personagem, de se sacrificar pelo aquele outro, coisas que os adultos vão deixando de fazer ao longo da vida, né? É um filme muito sobre espelho e como você consegue se olhar e não se identificar, e você se vê um outro, e você se vê no outro também. É um filme muito bonito, eu não vou contar o final, porque justamente tem umas cenas muito bonitas, tanto que essa conversa que eu falei que tem com o idoso, que é uma conversa lindíssima sobre esse idoso vendo como a vida dele é efêmera, como tudo está acabando, e como ali, ele, através daquela criança, ele quer plantar uma última semente de esperança, de talvez um futuro melhor. E de que de alguma maneira ele deixar para aquele outro algo, né? É um filme que tem muitos símbolos, é um filme que ele vai ter vários elementos muito pequenos que vão agregar muito tanto a atmosfera ou quanto os simbolismos daquele filme. Tem momentos que aparecem os reflexos, aparece a luz da janela e o personagem está falando sobre as janelas que ele produziu, e aquelas janelas só são fantasmas de coisas que foram da parte da vida dele e hoje em dia já estão sumindo e só são tipo
uma pequena mancha na tela ali, né? Então, é esse senhor vendo a vida dele acabando, vendo tudo que ele produziu se acabando, e a única coisa que resta são vultos do que ele produziu, né? E aí eu não vou contar o que acontece no final, mas eu digo que tem uma das cenas mais lindas do mundo. O último plano é tipo assim, antes de fechar a cortina assim, é um plano lindíssimo. E eu também não vou dizer se ele encontra ou não esse amigo, como que se sucede essa busca. Mas eu posso dizer que até o final você vai ficar muito tenso e vai ficar muito angustiado em querer saber como é que vai se dar essa situação. E é genial muito como ele constrói essa tensão do último momento e aí finalmente, né, se extingue ali, pro bem ou pro mal. Não vou contar aqui. Vá atrás desse filme é muito bom. Espero que tenha ficado claro um pouco, eu acho que tentei soltar muito das minhas ideias, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas é um filme que eu tenho muito carinho, eu acho esse filme muito lindo. Ele é um filme muito pequeno, mas ele é tão grande ao mesmo tempo, que vale muito a pena você dar uma olhada. Eu queria recomendar um filme que fosse um pouco diferente do comum, embora o Abbas Kiarostami seja um cineasta muito famoso. Mas é isso, se você gostou desse tipo de vídeo, me fala que eu quero muito saber. E aí talvez eu produza mais, talvez eu volte a ver alguns filmes que são muito importantes pra mim e eu fale sobre eles. E acho que é isso, se você curtiu, deixa um likezinho, comenta, se inscreva, compartilha e é isso, né? Valeu!